Oi pessoal, agora sim e em definitivo. Vi que teve mais um pessoal que entrou, então muito boa tarde aí para quem eu ainda não conversei. Aqui é o Edmilson da Q2 Management. Agradeço muito a presença de vocês em mais esse evento gratuito da Q2. Vamos começar oficialmente aqui, né? A palestra sobre a NBR 15575, mais conhecida como norma de desempenho, ela faz parte de um esforço nosso da Q2 em divulgar essa norma, que já está ativa há algum tempo, mas que ainda é uma ilustre desconhecida para muita gente, né? Ainda o mercado está se acostumando com as suas diretrizes, com as suas orientações, e ainda começa aos poucos se beneficiar dos efeitos dessa norma. Tá? Então, alguns de vocês já participaram de uma outra versão de palestras nossa, que é a Introdução à Norma de Desempenho, onde a gente fala um pouquinho sobre toda a norma, sobre o contexto, mas essa especificamente, a gente quis falar só sobre a parte 1 da palestra. É muito provável que nós, ao longo do tempo, façamos outras partes, né? Falemos de outras partes ao longo do tempo. É claro, né, a norma de desempenho, para quem já viu, é uma norma robusta, é uma norma ampla, e não dá para falar tudo isso em poucos minutos. Né? Então, isso essa palestra aqui, o objetivo dela é apresentar de maneira geral os requisitos e, claro, responder uma ou outra pergunta que vocês tiverem, uma outra dúvida que vocês tiverem relacionada à norma. Tá? E para isso eu vou chamar o Rildo. Rildo é o engenheiro responsável por todo esse processo de norma de desempenho aqui com a gente da Q2. E é a pessoa aí que desde o início acompanha todo o passo a passo dessa norma, estudou isso. O Rildo, falando um pouquinho da carreira dele, foi gestor da qualidade na Brookfield durante um bom tempo aí, ele especifica um pouco mais para vocês depois. É auditor líder, além disso, faz inúmeras outras auditorias relacionadas a produto, atua fortemente com PBQPH também, e é um grande especialista em qualidade e produtividade dentro do mercado de construção civil e também atua em alguns outros segmentos aí. Então é uma pessoa super gabaritada para poder responder a pergunta de vocês hoje sobre a norma de desempenho, e eu fico mais uma vez muito feliz que ele possa estar aqui com a gente, tá? Então, Rildo, o pessoal é todo teu aí, cara. Boa palestra. Edmilson, muito obrigado aí pela apresentação inicial. Pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Que esse conteúdo ele possa auxiliar no dia a dia de vocês e possa contribuir sempre para a melhoria da qualidade, do desempenho dos nossos empreendimentos e buscando sempre que as pessoas fiquem um pouco mais satisfeitas com a moradia, com a edificação que ela está adquirindo ali. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Rildo Prado, eu sou engenheiro civil, sou auditor de sistemas de gestão, mais especificamente para a qualidade de empresas construtoras, também auditor do selo ABSIC, auditor pelo Inmetro. Eu tenho uma experiência profissional em grande parte em empresas construtoras, incorporadoras, com a parte de gestão, gerenciamento de obras da construção civil, e também passei pela área de projetos, planejamento e controle de obras, área de assistência técnica. Então tenho uma vivência muito grande aí em obras e mais recentemente com as normas técnicas e em específico agora com a norma de desempenho. Este, então, é mais um trabalho em parceria com a Q2 Management que eu faço, dando continuidade a esse ciclo de palestras, como eu disse, com o objetivo de oferecer a vocês um conteúdo gratuito que a gente realmente espera que possa auxiliá-los. Bom, na palestra passada, que inclusive está disponível aí no site da Q2, para aqueles que não viram, acessem o site da Q2 ou no meu LinkedIn, também a palestra está no YouTube.
Então fiquem à vontade e aproveitem o conteúdo da introdução à norma de desempenho, que foi a nossa primeira palestra. Lá na primeira palestra, só fazendo uma síntese para aqueles que não viram, nós tratamos da norma de uma maneira geral, sem se aprofundar muito em cada uma das partes. Nós falamos sobre o surgimento, como surgiu a norma, a diferença das demais normas da BNT, os níveis de desempenho que são possíveis na norma de desempenho, algumas considerações sobre vida útil, durabilidade, manutenção da edificação. Nós falamos lá também sobre os sistemas envolvidos e as abordagens de cada um dos sistemas que a norma traz. E também falamos da responsabilidade das pessoas, das construtoras, incorporadoras, das empresas de projeto envolvidos com a norma de desempenho. Hoje nós vamos tratar, aqui pela programação que nós fizemos, da parte 1 da norma. A parte 1, ela fala basicamente das interfaces entre os diferentes elementos da construção, do desempenho da construção como um todo, por exemplo, as diretrizes para a implantação da obra, toda a parte de salubridade, equipamentos, instalações, fala um pouco de meio ambiente, apesar de não apresentar requisitos, nós vamos tratar disso aqui, mas faz recomendações, racionalização de água, que é um item que está em alta aí, né, pela falta de água, então a norma trata também sobre a parte de racionalização de água. E também ela estabelece algumas diretrizes para a implantação da edificação e indicações gerais sobre estabilidade, durabilidade e a segurança no uso e ocupação da edificação. Iniciando então, logo lá na fase de viabilidade do empreendimento, logo na implantação da obra, a norma estabelece que os projetos eles devem ser desenvolvidos sempre com base nas características do local. Avaliando o quê? Avaliando sempre os riscos que tem no local de implantação da obra. Isso é um fator muito importante que a gente sempre destaca esse estudo antes do início da implantação efetivamente dos projetos. Riscos como deslizamento, enchentes, erosão, explosões por confinamento de gases provindos de aterros sanitários, solos contaminados, por exemplo, proximidade de pedreiras, etc. Então, são todos riscos que devem ser previstos já lá na fase de projeto, né? Por exemplo, os projetos também devem prever a proximidade com construções vizinhas, o efeito de grupos de estacas das fundações, o rebaixamento do lençol freático, o desconfinamento de solo, em função, por exemplo, de corte e aterro. E, além disso, devem ser consideradas condições, por exemplo, de agressividade do solo, né? E tudo isso, como eu disse, na fase de projeto, prevendo proteções pertinentes para a estrutura e as demais partes da construção. Nós sempre ressaltamos lá na primeira palestra, nos nossos cursos, a gente sempre destaca que, pela NBR 15575, a norma de desempenho, fica definido que as obras executadas, por exemplo, sobre solo contaminado, em área de risco, toda essa responsabilidade, ela é da incorporadora, da construtora, né, ou companhia de habitação, seja lá que esteja incorporando o empreendimento, ou mesmo pela pessoa física responsável pelo empreendimento. E é por isso que a gente fala tanto que é importante que quem esteja à frente disso, a construtora ou a pessoa física, contar com um corpo técnico, empresas especializadas, principalmente, pessoal, para compartilhar essa responsabilidade. É fundamental que essas pessoas tenham conhecimento, mas nem sempre ela tem conhecimento da parte técnica. Então, ela tem que se cercar de pessoas que tenham esse conhecimento para que esses antecedentes da obra, do terreno,
etc., eles possam não causar inconveniente durante e após a construção do empreendimento. Sempre nos nossos cursos e palestras, ou mesmo assessoria que a gente faz para as construtoras, empresas de projeto, nós costumamos disponibilizar checklists, onde se mantêm registrados esses riscos, as providências recomendadas pelo profissional que é responsável por aquela fase do empreendimento. Então, esses checklists, a gente trouxe um modelo aí para vocês, a gente sempre trabalha com o intuito de fazer essas prevenções e que a empresa esteja resguardada, né? Se existir algum risco, algum agente de risco, ela tenha conhecimento disso e possa ter providências recomendadas por profissionais, como a gente falou. Ainda na primeira parte aí, logo no início da primeira parte, são abordados aspectos de saúde, higiene e qualidade do ar, tratando principalmente das condições gerais de salubridade e atendimento ao Código Sanitário. A norma, ela diz que a moradia ela deve ser salubre ao usuário, dificultando, por exemplo, invasão de insetos, roedores, poluição, bactérias e gases, sempre em atendimento à legislação em vigor. Legislação da Anvisa, né, códigos sanitários e outros. E também ela traz recomendações como, por exemplo, que os materiais utilizados e os ambientes não favoreçam a retenção de umidade, proliferação de fungos, algas, bactérias, etc., empoçamento em cobertura, piso externo, tudo isso. A posição da obra, para aqueles que são arquitetos, posição da obra, abertura de porta e janela, sempre deve favorecer insolação e ventilação dos ambientes. Os gases poluentes também de carros ou de equipamentos, principalmente em solos ou ambientes confinados, devem ser expelidos por um sistema de exaustão e ventilação. A partir de coberturas, fachadas e janelas sempre devem propiciar a estanqueidade à poeira. Né? As paredes e pisos de depósito devem ser laváveis e com portas ventiladas. Né? Os pisos de áreas molhadas devem também ser laváveis, com ralos e sempre caimento para ambiente externo. A parte de instalações de água potável, água fria, sempre deve obedecer às normas técnicas de instalação, de projetos, e sempre trabalhando com pressão positiva. As tubulações enterradas, por exemplo, trabalhando sempre com cotas superiores de esgoto. E as paredes de tubos, registros e outros itens, eles não podem favorecer a proliferação de germes. Tudo isso, gente, são verificações importantes e fundamentais na fase de projeto e também na fase de execução. As instalações de esgoto, por sua vez, elas sempre devem prever sistemas de ventilação e selo hídrico, que isso também é normativo. Caixas de gordura, inspeção, sempre sem risco de retorno de espuma. Isso tudo que vem acontecendo ao longo com relação aos materiais, instalações, etc., acabam se concluindo e finalizando no próprio manual de uso, que deve indicar aí as manutenções, né, principalmente de equipamentos a gás, né, regulagem, limpeza de bicos, e também atender às disposições sempre da concessionária local e as normas técnicas aplicáveis, obviamente. Falando um pouco de equipamentos, né, equipamento, por exemplo, de gás natural, que são os aquecedores de acumulação, eles também têm recomendações da norma, né, para as condições de queima, de forma que os ambientes não apresentem teor de gás carbônico, por exemplo, acima de uma determinada porcentagem, de 0,5%, monóxido de carbono, partes por milhão, tudo isso existem recomendações na norma, ainda aí nesse início. E a parte de sistema de esgoto, sempre atender a norma técnica
para projeto e execução também, como os demais, e particularmente no que se refere a dimensões, né, dimensão de sifão, de ralo, de caixa de gordura, caixa de inspeção, né, a norma sempre recomenda que devem ser herméticos, por exemplo, as caixas de gordura e inspeção, mas deve ter, por outro lado, fácil manutenção e inspeção. Os projetos para sistema de esgoto, eles sempre devem prever o risco dos sistemas de esgoto contaminarem solo, lençol freático, né, e também prever que recalques na terra, etc., não provoquem rupturas na tubulação. Já o sistema de água fria, que é a água potável, no que se refere a tubo, componente, ele sempre deve prever a separação física de outras tubulações, né, não deve transmitir toxinas, né, que possam contaminar a água, por exemplo, e as instalações aparentes devem sempre ser laváveis, evitando sujeiras, e aquelas instalações enterradas sempre devem ser protegidas contra a contaminação. Se tratando aí da parte de equipamentos, né, especificamente equipamentos sanitários, como tanques, pias, lavatórios, esses nunca devem permitir empoçamento de água e também não pode ter risco de refluxo ou ressinfonagem da água encaminhada para as peças sanitárias. E também nem o risco da retrosifonagem para a água de reservatório, da água de reservatório para a rede pública. Sempre as recomendações da norma, elas são para que a contratação e o recebimento de projetos sempre com base em checklist, em especial para a parte de equipamentos sanitários, a norma recomenda utilizar o Manual de Projetos e Instalações do Secov São Paulo. Esse manual está disponível no site do Secov São Paulo e existe essa recomendação da norma para que esse manual seja utilizado e para que cada empresa tenha o seu checklist com base nesse manual, né, colocando as particularidades, especificidades da obra em que vai ser analisada e que vai ser implantada. Já lá na obra, efetivamente, o recebimento das instalações também deve seguir sempre checklists pré-estabelecidos pela construtora e os critérios estabelecidos sempre com base nos projetos, incluindo, por exemplo, e quase em todas as circunstâncias, inspeção de solda para tubulações metálicas, teste de carga, etc., como sempre antes dos revestimentos, como a gente já costuma ver acontecer nas obras, né? Paredes de reservatório enterrado, eles não devem permitir contato com o solo, esse é um item que também é destacado. E os reservatórios devem ser herméticos, mas também de fácil manutenção. As cotas de alimentação de reservatórios e também do ladrão sempre devem impedir a retrosifonagem e os tubos de limpeza permitir o total escoamento da água. Essas são recomendações aí para a parte de equipamentos. E o manual de uso compila também a parte de equipamentos e deve indicar as manutenções necessárias nos reservatórios, caixas e outros elementos. Bom, para o meio ambiente, pessoal, a norma, assim, especificamente não apresenta requisitos, mas ela, para os empreendimentos e infraestrutura, ela recomenda que eles devem ser projetados e construídos sempre visando minimizar os impactos no meio ambiente. Por exemplo, explorar sempre o consumo racional dos recursos naturais, né, utilizar, como a gente vê muito nas construtoras, madeira com origem comprovada, né, madeiras com DOF, né, ou proveniente de um plano de manejo, utilizar espécies alternativas. Essas são uma das recomendações que a norma traz. E também utilizar sistemas de gestão de resíduos, né, no canteiro de obra durante a construção. Os projetistas podem avaliar, junto aos fabricantes, por exemplo, o ciclo de vida do produto, buscando menor impacto para o meio ambiente, né, para a vida útil desses materiais utilizados, sempre buscando minimizar o consumo de energia, né, utilizando também
ventilação natural, alguns outros sistemas alternativos, se for possível utilizar na obra, né? Então, a economia deve ser sempre considerada durante a obra e também durante o uso do imóvel, ou seja, ao longo de toda a vida útil do empreendimento. Quanto à racionalização de água, que é um assunto e um tema bastante atual, que nós temos sofrido muito com a falta de água, a norma ela traz que já na fase de projetos, memoriais, recomenda-se a utilização de aparelhos economizadores de água, né, com fechamento automático, bacia com volume de descarga reduzido, né, o VDR, o duplo fluxo, né, de acordo com a norma específica, que é a 15097, que fala de aparelhos sanitários. Aí, um dos exemplos também que a gente gosta sempre de citar aí é que alguns países estão muito mais avançados que nós e adotam, por exemplo, afogamento de ralos, né? Que depois de 5 ou 6 minutos de banho, a pessoa acaba tendo que sair ali do banho por causa desse afogamento do ralo. E também existem alguns itens aqui na norma que trata com relação à água de reuso. A água de reuso que diz que as águas servidas devem ser sempre encaminhadas para a rede pública, né? Ou utilizar sistemas que evitem a contaminação do ambiente local, e recomenda soluções para reduzir o consumo de água, ou reutilizar a água, né, quando possível, né, utilizar água de reuso. Inclusive, a norma traz uma tabela com parâmetros de qualidade da água de uso não potável, né, que é essa tabelinha aqui que a gente trouxe aqui para vocês, né? Esses também são alguns parâmetros para a utilização de água não potável. Então, nessa primeira parte aqui, a gente acaba abordando bastante, né, a questão de requisitos, né, o que deve ser atendido com relação a alguns aspectos. Esse é um resumo que nós fizemos e trouxemos aqui para vocês sobre praticamente todos os requisitos que a norma cita na primeira parte, né, e obviamente de forma muito reduzida, né, os checklists são extensos, os itens que devem ser verificados em projetos, nos materiais, na fase de implantação de obra, nas verificações, eles são bem mais amplos do que isso que nós tratamos aqui. Mas, de forma geral, esses são os requisitos que a norma traz aí na sua primeira parte. Então, pessoal, sempre cabe lembrar, e a norma ela faz essa abordagem ao longo de toda a sua estrutura, que os projetos eles são fundamentais para definir o critério e fornecer informações, principalmente informações confiáveis, sobre as características dos materiais, componentes, as recomendações sobre informações técnicas, sempre informações técnicas mais consistentes, testes, ensaios, etc. Então, os projetos são fundamentais para as definições do empreendimento. Em muitos itens serão necessários, obviamente, análise, ensaios tecnológicos, os produtos que são disponibilizados no mercado, né? E também ensaios para a correta aplicação desses produtos para fazer a validação e verificar se atende ou não às exigências da norma, né? Sempre com base nas normas técnicas disponíveis e principalmente nas boas práticas utilizadas na nossa construção. Bom, com isso nós esperamos ter trazido para vocês aí, com mais essa palestra, informações que possam contribuir de alguma maneira, né? Sempre estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, visando sempre a melhoria da qualidade dos projetos, das construções, né? E visando aumentar a vida útil, o desempenho dos empreendimentos e principalmente o bem-estar dos usuários. Bom, pessoal, o que eu tinha de conteúdo
é isso, né, para essa primeira parte da norma. Como o Edmilson falou, nós esperamos e estamos trabalhando para isso, para que a gente traga as demais partes, são 6 partes no total a norma, né, a gente se aprofundou um pouco mais sobre alguns requisitos e exigências da primeira parte, mas a gente deve voltar em breve aí e tratar com vocês sobre os demais conteúdos que a norma aborda, tá? Eu passo a palavra agora para o Edmilson e ele vai fazer algumas considerações aí, e aí a gente vai abrir em seguida, ele vai explicar certinho, a gente vai abrir em seguida para as perguntas, e fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas, e a gente, na medida do possível, vai responder, e caso não seja possível, a gente retorna para vocês depois com uma resposta, caso a gente não consiga atendê-los nesse momento. Pessoal, eu agradeço demais a presença de todos, a atenção, e espero ter passado aí algumas informações que sejam importantes para vocês. E seguimos aí à disposição para atender eventuais necessidades que vocês tenham. Um grande abraço a todos e uma boa tarde e bom fim de semana.